Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver um pouquinho dos conjuntos dos números reais, que são os naturais, inteiros, racionais e irracionais. Vamos começar? Agora a gente vai ver o conjunto dos números reais, tá? Todos os reais estão representados dentro desse retângulo aqui, tá? São todos os meus números reais. Ali dentro eu tenho os irracionais, números irracionais, vou colocar IR, tá? Aqui são os números racionais. Dentro dos racionais eu tenho os números inteiros e dentro dos inteiros eu tenho os números naturais. Então, esse forma o conjunto de todos os meus números reais. Os números naturais, tá? Leva esse símbolo aqui, que é o Nzinho de número natural. Quem são eles? São todos os inteiros positivos mais o zero. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente, tá? Então, são os inteiros positivos. Então, eu vou perguntar para vocês. O 15 sobre 5 é um número natural? Sim, porque 15 sobre 5 é igual a 3 positivo, tá? Então, é um número natural também. Raiz quadrada de 16 é um número natural? É, porque raiz quadrada de 16 é uma raiz exata, que é exatamente 4. Então, é um número natural também. Os números inteiros, tá? O símbolo de número inteiro é um Z, tá bom? Então, os inteiros são todos os números inteiros, positivos e negativos, mais o zero. Então, vou ter menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e até mais infinito, tá bom? E aí, a mesma coisa. Se eu tiver 20 sobre 4, ele é inteiro? 20 sobre 4 é 5. Então, é inteiro positivo, tá? Se eu tiver menos raiz de 9 é 3. Então, eu tenho menos 3. É um inteiro negativo. Então, pertence aos inteiros também, tá bom? Então, eu tenho que, dentro dos números inteiros, tá vendo? Daqui para cá, ó, não são os naturais, tá? Então, o conjunto dos naturais está dentro, ou está contido, nos números inteiros, tá? Que aqui vão entrar o zero e os inteiros positivos, e aqui os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entendeu? Então, o conjunto dos naturais está contido dentro dos números inteiros. E outra coisa, de notação de conjunto, se eu colocar os inteiros e colocar um asterisco, indica que o zero não vai entrar no meu conjunto. Então, menos 2, menos 1, 1, 2 e até mais infinito. Então, é menos o zero, tá? Então, ele tira o zero, menos o zero. Se eu tiver só inteiros e tiver o positivo aqui, significa que são só os inteiros positivos mais o zero, tá bom? Que isso aqui fica igual a quem? Os naturais, tá? Então, se tiver os inteiros negativo, o negativo aqui, o símbolo, significa que eu só quero os inteiros negativos. Se eu colocar o asterisco, eu tiro quem? O zero, tá bom? Menos 3, menos 2, menos 1. Inteiros negativos. Isso aqui é notação de conjunto. Os números racionais, tá? Então, racionais, eles são representados por um Q, tá? Então, racionais são todos os números fracionários que eu consigo colocar na forma de fração. Lembra, na parte de fração? Onde inteiro em cima, A pertence aos inteiros, B embaixo, B pertence aos inteiros, e o B é diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. Lembra, eu não posso ter 6 sobre zero, que não existe, tá bom? Então, 0,5, ele é um número racional, porque eu consigo colocar na forma de fração. Não é 0 sobre 5, não é 5 sobre 10, tá? Pela regra decimal,
está na forma fracionária, inteiro em cima, inteiro embaixo, tá? Posso até simplificar, fica uma em duas, lembra? Frações equivalentes equivalem ao mesmo valor, que é 0,5. Então, consigo pôr na forma de fração, então 0,5 também é fracionário. A dízima periódica, 0,222, que se repete ao 2, eu vou dividir por 9, que ele é um só. Então, toda dízima periódica eu consigo passar para a forma de fração. Então, ela é racional também. 73 é um número inteiro, é um número racional? Consigo pôr na forma de fração? Consigo. Posso pôr 73 sobre 1. Então, todo número inteiro, tanto positivo quanto negativo, né? Se eu colocar menos 3 sobre 1, tá? Então, eles são racionais também, tá bom? Ou seja, né, se são racionais, então eu tinha ali que os naturais, que são os inteiros positivos, está contido dentro dos inteiros, que eram os inteiros positivos e negativos, que os inteiros estão contidos dentro dos racionais, que aí também entram os números decimais, tá? Que mais? A raiz de 81 é um número racional? Raiz de 81 é uma raiz exata, que é igual a 9, tá? A 9 é inteiro. Ah, então é racional, porque é 9 sobre 1, tá bom? 3,72 é racional? A pergunta é, posso passar para a forma de fração? Sim, se for sim, ele é racional. Então, 372, lembra a regra de decimal? Sobre 100, né? 72 são dois números, são dois zeros. Passei para a forma de fração, então ele é racional também. Vamos colocar ali, ó, 372, pode ir ali, né? O 0,5 é racional. Raiz quadrada de 0,09, tá? Ele é racional. Por quê? 0,09 é 0,3 ao quadrado, tá? Sai da raiz 0,3, que é 3 sobre 10. Então, coloquei na forma de fração, então ele é racional também. Então, raiz de 0,09 também é racional. Então, racionais, todo número que eu consigo colocar da forma de fração, que é inteiro em cima, inteiro embaixo. Os números racionais são positivos e negativos, tá? Números que eu consigo colocar sobre forma de fração. Então, menos raiz quadrada de 0,49, 0,49 é 0,7 ao quadrado. Então, menos 0,7, que sai da raiz, que é igual a menos 7 sobre 10. Coloquei da forma de fração, então é racional também. Raiz cúbica de 8 é 2, né? Uma raiz exata. Então, menos 2, que é menos 2 inteiro, posso colocar como menos 2 sobre 1, então é racional. Agora, raiz quadrada de 2 é uma dízima não periódica, 1,4142 e lá, tá? Dízimas não periódicas eu não consigo colocar sob a forma de fração. Logo, elas não são racionais, tá? Elas são os números irracionais. Então, os números irracionais indicados por IR, tá? São as dízimas não periódicas, tá? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, tá? Raiz cúbica de 5, tá bom? São números irracionais. O π é o racional mais famoso que a gente tem, né? Que é 3,14 e vai embora. O E, que é 2,71, taranã. Então, são todos números irracionais, tá bom? Raiz de 3, aproximadamente 1,7325, aí vai embora, tá? Raiz cúbica de 5, 1,7099759 vai embora, tá bom? E esses são os irracionais. Então, voltando ali no nosso conjunto dos reais, né? Que é todo esse retângulozinho aqui. Então, eu tenho os números que a gente chamou de irracionais, não é? Que são as dízimas não periódicas, raiz quadrada de 5, raiz de 2, o π, o e, tanto positivo quanto negativos, tá? São os irracionais. A gente tem os racionais, e dentro dos racionais entram os inteiros positivos,
que são os naturais, então pode ser o 0, 1, 2, 3, tá? E aí pode vir raiz quadrada de 16, que é 4, é natural, tá? Fracionário, 25 dividido por 5, que é 5, é inteiro, tá bom? Então, entram dentro dos naturais. E aí, a gente tem os inteiros, que entram os naturais, que são os inteiros positivos mais o zero, e os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos raiz de 36, que é igual a menos 6, tá bom? E todos eles, naturais e inteiros, eles podem ser escritos na forma de fração, por isso eles são racionais também, não é? 2 pode ser 2 sobre 1, 3, 3 sobre 1, menos 2 sobre 1, menos 1 sobre 1, né? Então, também são racionais, estão contidos dentro dos racionais. E aí, os racionais, eu também tenho quem? As dízimas, né? 0,8, porque eu posso escrever sob forma de fração, né? Os decimais, números decimais, as dízimas periódicas, né? Que se eu tiver 0,444, eu posso colocar como 4 sobre 9, que é fracionário, tá bom? E também raízes quadradas que dão exato, né? Igual o raiz de 0,64, tá? Que é 0,6, que é 6 sobre 0, que é 6 sobre 10, tá? Então, consigo pôr na forma de fração. Vale lembrar também que, além dos números reais, a gente tem os números complexos, tá? Que entram os números com partes imaginárias, que são raiz de menos 3, por exemplo, né? Raiz de índice par de número negativo, mas isso a gente vê em outra aula. Tá bom, gente? Beijo, até mais.